Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 016 de Matemática, preparatória para o concurso de Oficial de Justiça 2023. Nós vamos ver uma pequena revisão sobre juros simples, geometria plana e problemas diversos. Então vamos lá? Inicialmente, este problema ele envolve geometria, envolveria semelhança de triângulos também, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu já fiz o desenho do Sol batendo num poste, então você tem esta situação. O Sol está ali desenhado num círculo laranja, o poste tem tamanho AC. Então, AC é o segmento do tamanho do poste, e ele diz que vale este poste, que está em pé na vertical, 10,50 ou 10,5 metros. E ele projeta uma sombra. Esta sombra, que é a sombra do poste, eu vou chamar de CE, essa distância aqui. CE, portanto, ele diz que esse poste tem uma sombra de 3 metros, e está desenhado aqui CE, e aqui o tamanho do poste. Então tem o tamanho do poste e sua sombra. Agora, ele fala que existe um outro poste menor, com altura desconhecida, eu chamei de H, e projeta uma sombra, que eu vou chamar de DE, de 1,2 metros. Então está o desenho aqui que você deveria fazer na hora da prova. Essas letras aqui ficam a critério de cada um, tá? Mas você sabe que ele chamou o poste A e poste B. Então eu fiz aqui as projeções deles no chão, desses dois postes, e chamei de CDE esses pontos onde o poste ou a sombra encosta ao chão. Muito bem. Aí eu tenho triângulos semelhantes, porque aqui formam um ângulo reto, aqui também, porque os postes estão na vertical, e todos eles têm o raio do Sol formando o mesmo ângulo aqui, tá certo? Então esses triângulos são semelhantes, o triângulo AEC e o triângulo BDE. Então o que eu vou fazer é o seguinte, para descobrir a altura em metros do poste B, que é o que ele quer, esta altura em metros do poste B, eu tenho que fazer um cálculo com a proporção desses postes, da altura desses postes, dividido pela proporção das alturas das sombras. Então, vou fazer o seguinte, o poste grande está, o tamanho do poste grande está para o tamanho do poste pequeno, assim como a sombra do grande está para a sombra do pequeno. Pode fazer de um outro jeito, relacionando sombras e tamanhos, mas eu vou fazer assim. Então, qual é o tamanho do poste maior? Vamos colocar as letras. Então, ficaria aqui o AC, que é o tamanho do poste, está para o tamanho do outro poste, que eu chamo de H, ou BD. Assim como as sombras. As sombras são CE, está para a sombra menor, que é DE. Agora eu vou fazer aqui em cima o cálculo envolvendo os números. Substituir os valores. Quem que é AC? AC é o tamanho do poste, ele vale 10,50. Está para o tamanho do outro poste, que eu não sei quanto é, eu chamei de H, ou poderia chamar de BD. Agora, eu vou relacionar o tamanho da sombra maior dividido pelo tamanho da sombra menor. A sombra maior é 3, a sombra menor é 1,2. E vou multiplicar em cruz, isolando o H. O H, portanto, ele vale 10,50 ou 10,5 vezes 1,2 dividido por 3. Tem vários jeitos de se fazer esta conta, Ou já pode fazer a divisão direto, porque 1,2 é 1,20 e dividido por 3, R$ 1,20 dá 40 centavos para cada um. Então esta conta aqui é 0,40. E o resultado é 0,40 vezes 10,50. Ou 10,5. Pontinho 0,40. Então, se você multiplicar esses dois valores, você vai chegar no resultado. Muito embora, é interessante você notar que 0,40 ou 0,4 é a mesma coisa, ele vale 4 sobre 10. Então, é importante você saber um pouco de álgebra, tá? Que em vez de você fazer esta conta, 10,5 vezes 0,4, que também dá para fazer, se você entender que 10,5 é 10,5 mesmo, e o 0,4 pode ser escrito como 4 sobre 10, olha como simplifica a vida. Porque você faria esta conta aqui primeiro. Tá ok?
Então, dividir por 10 é andar uma casa para a esquerda. Então, isso aqui é 1,05 vezes 4. Tá? R$1,05 multiplicado por 4. Então, isso vai dar o quê? Quanto que dá? Então, o resultado é 4,2. Ou você pode fazer a conta num cantinho. Pega o seu lápis, faz essa conta. Você vai chegar que isso aqui dá 4,2 ou 4,20. Muito bem. A resposta desse exercício é a letra C. É importante você saber um pouquinho de álgebra para você ter essa noção de simplificação, né? Quando você tem 1,2, você pode multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então fica 12 sobre 10 é 1,2. É um outro jeito de se pensar também, ok? Então vamos em frente. Aqui as raízes da equação. Eu vou passar esse 3 para cá, e aí eu tenho uma equação do segundo grau e vou colocar o x² na frente para ficar na forma ax² mais bx mais c. Então você tem este agora dependente de x e o menos 3 que veio do lado direito. Passei para o lado esquerdo. Então aqui eu tenho quem é A, quem é B, quem é C. Isso aqui estou resolvendo por Bhaskara. O A é 1, porque aqui é 1. O B é 2, que é o termo que multiplica x. E a constante que independe de x é menos 3. Calculo delta. Delta é B2 menos 4 vezes A e vezes C. O delta é B ao quadrado, que vale 4, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 3. Eu coloco parênteses porque o sinal está negativo. Então, delta é igual a 4 mais 12. Portanto, delta é 16. Se o delta é 16, a raiz quadrada de delta vale quanto? A raiz quadrada de delta vale 4, que é a raiz quadrada de 16. A partir daí, eu vou calcular as raízes, x' e x2', porque as raízes da equação são duas. Ele quer que uma das raízes seja entre essas aí de A até E. Então, vamos lá. O x, ele pode ser, vamos calcular já com o sinal de mais primeiro, tanto faz, né? Mas vamos lá. Menos o B dá menos 2, mais raiz quadrada de delta, que é mais 4, dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, esta conta aqui dá quanto? 2 sobre 2. Eu perdi 2, mas eu ganhei 4, portanto, eu estou ganhando 2 ainda. 2 em cima e o 2 embaixo dá 1. Então, uma das raízes é 1. Não tem 1 aí, né? Porque a gente vai pegar a outra, que é menos o B é menos 2, menos a raiz quadrada de delta, menos 4, sobre 2 vezes A, que é 2. Eu perdi 2 e perdi 4, portanto, eu perdi 6. 6 dividido por 2, isto dá 3 negativo, por conta desse sinal aqui. Certo? Então, a outra raiz é menos 3. Portanto, a resposta desse exercício é a letra A. Calculamos uma equação, resolvemos uma equação do segundo grau. Vamos em frente. Se um capital é aplicado durante 6 meses, então N é igual a 6 meses. Eu vou ter que mexer nesse tempo, porque a taxa de juros I ela é 8% ao trimestre. Então, tempo e taxa tem que estar na mesma unidade. Eu costumo mexer no tempo, que é muito melhor. 6 meses resultam em quantos trimestres? 2 trimestres. 2 trimestres corresponde a 6 meses. Eu vou abreviar trimestre. 2 trimestres são 6 meses. Tá certo? 2 vezes de 3 meses dá 6 meses. Muito bem, eu já tenho o N na mesma unidade da taxa. E ele fala que rendeu um juros, que eu vou chamar de J, de quanto? 846 reais. Tranquilo? 846 reais. Qual foi o valor do capital? Então, J é igual a CIT sobre 100. Eu vou escrever isso, J é igual a CIT sobre 100, ou sim, né? O tempo aqui sobre 100. Então, este N também pode ser chamado de T, ou o número de meses, ou o tempo. Então, vamos lá. Quem é o J? O J ele deu. O J é conhecido, vale 84 meses. Então, no lugar do J, eu ponho 846, que é igual ao C, que eu não sei quem é, mas eu quero saber, é a minha incógnita. O I, ele vale 8% ao trimestre, e o tempo é 2 trimestres. 2 trimestres sobre 100, que é o 100 da fórmula. Agora é interessante você já começar as simplificações, né?
Pegar metade de um lado e a metade do outro também é interessante, ou já multiplica em cruz, tá certo? Como você gosta muito de fazer isso, eu sei, de multiplicar em cruz também é um jeito, né? Não é? Já poderia simplificar aqui, do lado direito, ou o lado esquerdo pegar metade de cada lado, enfim, tem vários jeitos de fazer isso, você sabe, porque a matemática dá para fazer de vários jeitos. Então o C, ele é 846 vezes 100, multipliquei em cruz, esse aqui vai multiplicar lá em cima, e os números que estão do lado do C vão para baixo, 8 vezes 2. Muito bem, é lógico que eu não vou fazer 846 dividido por 16, que demora muito tempo, mas eu posso pegar metade desse cara aqui, dá 4, 2, 3. E a metade desse dá quanto? Dá 1. Simplesmente é não escrever nada. Agora, 423 não dá, mas eu posso simplificar o 100 com 8. Eu posso ainda pegar metade do 100, do 25 aqui, que é a metade dos 50. Eu posso pegar a metade dos 50, que dá 25, e a metade do 4, que dá 2. Tá certo? Então, a conta que eu vou ter que fazer agora é qual? 423, que também não dá para dividir por 2, né? Mas eu posso pensar assim, ó. Posso fazer essa conta primeiro. Eu acho mais fácil, né? 423 dividido por 2 e depois o resultado multiplicar por 25. Aí vezes 25. Tá certo? Então, são contas que dá para fazer. Você fazendo essa conta, você vai chegar no resultado E. Então, tem vários jeitos de fazer essa conta. Você também poderia fazer a metade do 25, né? 12,50 e multiplicar 12,50 vezes 423. O resultado dá a letra E, R$ 5.287,50. Aqui você tem duas medidas, né? O ladrilho, que mede 40 centímetros cada lado, 40 centímetros aqui e 40 centímetros aqui. E você tem um piso que está medido em metros. Ele é 8,6, então o 8 só pode ser este, 8 metros, e o 6,4 o pedaço menor, 6,4 metros. Mas o interessante é você passar esse número para metros. Você anda 2 casas para a esquerda, decímetro, metro. Então isso vai dar 0,40 metros. Tá? A vírgula do 40 está do lado direito dele, anda 2 casas, ela vai parar exatamente aqui nesse ponto. Tranquilo? Então você tem, em vez que o ladrilho, dizer que o ladrilho tem 40 centímetros de lado, você vai dizer que ele tem 0,40 metros. E como é que eu sei quantos ladrilhos cabem aqui? Eu tenho que dividir a área de um pela área do outro. E aí eu sei o número N de ladrilhos que cabem neste piso. Quantos ladrilhos em formato quadrado são necessários para revestir o piso? Então eu pego a área do maior, que dá 6,4 metros vezes 8 metros, é a área lado vezes lado de um retângulo, e a área do ladrilho é 0,4 ou 0,40 vezes 0,40. E de novo, aquele negócio que eu falei para você. Procura usar a álgebra, multiplica por 10 em cima e embaixo, a vírgula anda uma casa para a direita. Faça isso com esse número e faça isso com um dos números daqui de baixo. Então, esta conta pode ser muito bem simplificada se você fizer isso, por exemplo, 2 vezes. Olha como é que vai ficar. Se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, eu multiplico por 10 o 6,4, ele vira 64. E eu multiplico o 8 por 10, dá 80. Multipliquei por 100 em cima. Agora eu vou multiplicar por 100 embaixo. Eu multiplico por 10 o 0,4, ele vira 4. E multiplico por 10 o 0,4, ele dá 4. Então, o que eu fiz? Multipliquei por 100 em cima e embaixo, andei com a vírgula para a direita 2 vezes com os números lá em cima e embaixo. Beleza? Aí fica fácil fazer esta conta, tá certo? Você está aprendendo álgebra aqui. Então, 16 vezes 20. Né? Multiplica por 2 e multiplica por 10. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 10 dá 320. Então são 320 ladrilhos. A resposta é a letra A aqui. Esta é a resposta correta. 320 ladrilhos. Então vamos lá? Agora nós vamos trabalhar um pouco de lógica, os conceitos da lógica, a lógica de predicados, né? Eu fiz um vídeo também esses dias no canal envolvendo a lógica de predicados. Então, nós temos o quantificador universal, que é estes dois aqui, todo e qualquer, representados por este símbolo.
este símbolo é para todo, ou qualquer que seja, ele é um A de cabeça para baixo. Tá? Este é o quantificador universal. Agora existe o quantificador existencial. Existe um. A gente fala assim, existe um, né? Pondo uma barrinha aqui do lado. Ou simplesmente não colocando nada. Existe. Ou algum, ou nem todo. Então, para negar um quantificador todo, não é para usar o nenhum. Tá? Então, você teria que ter esta noção, que para negar todo funcionário público deve conhecer suas atribuições, eu não posso falar nenhum funcionário público como a negação de todo. Por que isso dentro da lógica? Porque quando você fala todo, você está se referindo a pessoas que existem. E se você quer negar, você não tem que dizer que não existem pessoas. Tá certo? Pessoas nenhuma. Você tem que dizer pessoas que não fazem aquelas atribuições. Né? Mas as pessoas existem, muito embora não façam as suas atribuições. Então é uma coisa meio diferente daquilo que a gente pode ter na gramática, né? Negar o todo poderia ser nenhum, mas na lógica você não pode usar. Então, logo de cara, se você tem esta frase, todo funcionário público deve conhecer suas atribuições e funções, para você negar o todo, você tem que ter algum desses daqui, tá? Algum desses três aqui. Ou existe um, ou algum, ou nem todo, tá? Então, e também negar a segunda parte da frase, tá? Então, ou seja, não deve conhecer as suas atribuições, porque aqui está falando que deve conhecer. Então, eu nego isso, falando que ele não deve conhecer. Onde está isso? Eu posso negar o todo com nenhum? De jeito nenhum. Isso aqui já está errado, tá? Eu não posso negar o todo com nenhum. Muito bem. Também não posso negar o todo falando todo. Isso também está errado. Tá certo? Eu não posso ter nenhum, né? De novo, eu estou usando nenhum aqui, não pode. Então, o contrário, negar o todo, não pode usar o nenhum. Tá certo? Muito bem. Agora, pode ser ou a D ou a E. No entanto, o algum eu posso usar para, como ele está aqui, né? Ele é um quantificador existencial, eu posso usar para negar o todo, tá? O quantificador universal todo. Então, o algum está ok e esse está ok. Porém, eu tenho que negar a segunda. Então, eu tenho que dizer que ele não deve conhecer suas atribuições e funções. E aqui ele está falando que deve conhecer. Portanto, esta letra D, este item D, também está errada, a opção D. Tá? O certo, então, é a letra E. O E está correto. Algum funcionário público não deve conhecer suas atribuições e funções. Encerramos, então, a aula 016. Eu sei que o concurso é amanhã e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e até mais.